Muito bom dia para você que acompanha o NE1. Vamos começar esta edição com imagens de Itapissuma, na região metropolitana. Você vê o Canal de Santa Cruz, que é ponto turístico da cidade, é fonte de renda para as pessoas da região. Tem passeios de barco com uma bela vista para a ilha de Itamaracá e Barra de Catuama. E às margens do canal fica o mercado público, onde tem a caldeirada, muito famosa. E neste fim de semana, ela se destaca num festival gastronômico que acontece por lá. Este é um dos nossos assuntos de hoje. E você vai ver também que o celular passou a fazer parte da nossa vida e virou quase indispensável. Todo mundo sabe, né? É por ele que a gente resolve quase tudo. E o NE1 vai mostrar como a nossa comunicação se expandiu com o celular, que ficou ainda mais comum. E como o número de linhas de telefone cresceu nos últimos anos. Tem reportagem também sobre o Dia da Umbanda. A data é uma reparação histórica e um reconhecimento à religião de matriz africana, que nasceu há mais de 100 anos no Brasil. Tem informações do trânsito. Um trecho da Avenida Dias de Carvalho foi interditado para a retirada de um poste que estava para cair. Quem vai pegar a estrada para o Recife, pela BR-232, precisa ficar ligado, porque no fim de semana vai ter obra. E ainda o calendário do NE1 está hoje na Bomba do Emetério, na zona norte do Recife. Essa barreira está deixando os moradores desesperados. Eles dizem que toda hora tem deslizamento de barro por lá. O NE1 está no ar e você, claro, é sempre o nosso convidado. Vamos juntos até 13h com muita informação para você. Agora são 11h47. O NE1 vai para a Bomba do Emetério, na zona norte do Recife, para mostrar que os moradores de uma rua estão desesperados com uma barreira que está com o barro deslizando a todo momento. Eles dizem que a situação piorou depois de uma obra realizada pela prefeitura para resolver o escoamento da água em uma canaleta na parte de cima da barreira. Ninguém consegue mais dormir direito. Esta barreira coberta com plástico tem tirado o sono de Claudilene e da família. Eles vivem nesta casa, na rua Tupanci, na Bomba do Emetério, no Recife. A barreira ameaça deslizar a qualquer momento. De acordo com os moradores, o problema começou depois de uma obra mal executada na escadaria da comunidade. Após a recuperação da canaleta, aconteceu erros lá em cima, deixaram buracos nas laterais entre a escadaria e a parede das residências, e a água está penetrando por dentro do solo, vindo pela escadaria e estourando aqui embaixo. Ou seja, o serviço que antes era superficial, que era só de contenção da barreira, agora se torna muito mais preciso de que seja feito pela própria prefeitura, porque todo esse barro que está aqui, ele veio deslocado desse buraco. Toda vez que chove é a mesma coisa. A água que se infiltra na barreira acaba minando assim. Este vídeo mostra seu José, pai de Claudilene, tirando barro e lama da barreira. Qualquer chuva que dá, fica essa situação. A gente não sabe mais nem o que fazer. Já foi procurado tudo, já foi atrás de tudo, todos os órgãos, a prefeitura inclusive. Foi enviado ofícios e até agora ninguém resolveu nada. Meu pai tem 78 anos. Meu pai já fez de tudo. Se acorda aqui de madrugada, um barro nas pernas para tirar. Minhas filhas ajudou, como aconteceu do sábado para o domingo. A gente aqui não dormiu, veio dormir às 6 horas da manhã. E a continuação do barro é sempre que chove, é muito barro. Os moradores estão preocupados e cobram ações da prefeitura. Maria contou que a Enlurb deve fazer um serviço na escadaria. Nossa equipe viu alguns funcionários separando material para a obra. Ainda assim, eles querem um serviço que resolva de vez o problema, sem que o medo se torne uma realidade. Os moradores daqui, durante a madrugada, eles acordam, né? Não tem dormida certa devido justamente a essa barreira. Então a gente pede ao diretor-presidente da URB que ele mande o engenheiro para ver essa situação,
porque só Deus para sustentar essa barreira e as outras que tem aqui no córrego Antônio Rodrigues, aqui na bomba do Emetério. Então, pessoal, vocês viram aí a preocupação da família da Claudilene, olha a quantidade de barro que sai da barreira, né? Então, vou entregar o calendário para ela e assim que a gente tiver a resposta, né, vai ser dada no estúdio agora, vamos marcar também o nosso retorno para ver se realmente a prefeitura veio, fez alguma coisa, resolveu o problema e aí esse é o nosso compromisso. A gente volta para ver se realmente o serviço foi feito. Obrigada. A Prefeitura do Recife informou que a Defesa Civil do Recife enviará uma equipe ao local para fazer vistoria e avaliar as medidas adequadas. Mas não foi informada a data dessa visita. Então, bora marcar o nosso calendário, porque a comunidade tem pressa. A gente volta no mês que vem, já abri aqui o mês de outubro. A gente vai marcar o dia 6 de outubro, é uma segunda-feira, para ver como está a situação desses moradores. Não dá para viver com medo desse jeito, né? E agora, uma imagem de mais cedo é do cinegrafista Elvis Lopes. Este poste foi atingido por um caminhão papa-metralha durante a madrugada de hoje. Fica na Avenida Abdias de Carvalho, com a estrutura, você está vendo aí que ficou danificada, né? Parte do poste ficou pendurado pelos fios da pista. O local foi interditado para a passagem de pessoas e veículos. Agora seguimos com imagens ao vivo do nosso Globocop, que sobrevoa o local. A gente vê como é que está agora Abdias de Carvalho. Neste momento, a gente vê a movimentação, né, a tentativa aí de retirada deste poste, né, mas a gente consegue observar o trânsito fluindo aí na região. Agora 11 horas e 52 minutos, né, o trânsito fica sempre mais complicado em horários de pico. À medida que a gente vai se aproximando do horário do almoço, a gente percebe uma lentidão maior exatamente neste trecho onde o poste ficou nessa condição. Nós buscamos aí uma resposta da Neoenergia. A gente está vendo, inclusive, agora uma outra imagem de uma outra câmera da CTTU, tela dividida para você, acompanhando também as imagens do nosso Globocop. E a gente observa aí no bairro do Prado, na 232, Abdias de Carvalho, quem sai da 232, pega Abdias, vai em direção ao Recife, nos dois sentidos também, de quem está indo para o interior do estado. Olha o trânsito, o engarrafamento por aí, muita lentidão, né, nessa imagem também da CTTU e a dimensão que o Globocop traz para a gente consegue visualizar o trânsito por aí. Então, para você que está saindo do Recife ou está chegando ao Recife, essa é a situação no momento por causa desse poste. Olha, a Neoenergia, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, foi ao local para avaliar a situação, fazer a substituição do poste, é o que a gente está vendo por aí, né? E diz que não houve interrupção do fornecimento para moradores da região e que, por ser um serviço de alta complexidade, a previsão é que seja concluído no período da tarde. Estamos aí nos aproximando, 11h53, pertinho do meio-dia, e a gente fica de olho, monitorando daqui o trânsito para ver como isso vai se resolver, né, ao longo aí da tarde. Que seja o mais rápido possível, né, para os motoristas poderem se deslocar com segurança e tranquilidade aí na região. Olha, um susto no bairro do Ibura, na zona sul do Recife. Olha só a imagem que chegou pelo nosso canal Globo. Um carro desgovernado invadiu uma casa ontem à noite. Foi na primeira travessa Bom Destino, na UR5. De acordo com testemunhas, o veículo estava descendo uma ladeira quando a motorista perdeu o controle e acabou caindo na cozinha da casa. Na hora do acidente, 4 pessoas estavam no local, uma delas ficou levemente ferida. A motorista do carro, que estava acompanhada de uma passageira, disse não ter habilitação. As 2 ocupantes do veículo não ficaram feridas, por sorte, hein? A casa foi interditada pela Defesa Civil e a família teve que deixar o imóvel. Que susto, hein? A gente tem imagens agora feitas hoje pela manhã, na primeira travessa Bom Destino, na UR5. O cinegrafista Augusto César esteve por lá. Dá para ver o tamanho da ladeira, né? E no fim da rua, a casa que foi atingida. O lugar onde ficava a parede da cozinha está com plástico preto. A casa continua interditada.
Vamos seguindo com outros assuntos. Olha, imagine ser contratado por uma empresa para trabalhar os 5 dias da semana, 8 horas diárias, mas em vez de ter a carteira assinada, você precisa abrir um CNPJ e emitir nota fiscal todo mês. É a chamada pejotização. De primeira, até pode parecer que não tem nada de errado com isso, mas na prática é a perda de direitos trabalhistas. Quem traz outras informações sobre esse assunto para a gente é Daniele Fonseca. Oi, Daniele, bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está nos acompanhando também. Veja, e não é qualquer pessoa, qualquer função que pode deixar de ter um vínculo empregatício com aquela empresa, né, e passar a ser uma pessoa jurídica. A gente convidou para essa entrevista, para trazer mais informações sobre esse assunto, Isabela Lins, que é advogada. E então, Isabela, o que é que caracteriza uma pessoa ser pessoa jurídica? Quem é que pode estar numa posição dessas? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos e todas. Então, a principal palavra que a gente tem aqui é subordinação. Então, se você é uma pessoa que você precisa cumprir horário, que você está ali sempre sofrendo a possibilidade de uma suspensão, de uma advertência, coisas típicas do vínculo trabalhista. Se você precisa ir para a empresa todo dia por determinação da empresa, se você se mistura ali dentro com as outras pessoas que são CLT, muito provavelmente você está num vínculo que deveria ser de carteira assinada, mas você foi contratado como pessoa jurídica. Você estava me dando até um exemplo agora há pouco de algumas profissões, né, que podem se encaixar ou não. Fala isso para o pessoal acompanhar também, Isabela. Isso. Os profissionais que a gente vê muito como PJ, profissionais de saúde, de uma forma geral, que trabalham em clínicas e em hospitais. Mas a gente tem visto muito também profissionais do comércio. Então, gerentes de lojas, às vezes até vendedoras e vendedores sendo contratados como pessoa jurídica. Não é que não pode, não é que é proibido. O problema é quando se usa disso para mascarar uma pessoa que deveria ter sido contratada como CLT, carteira assinada. E quais são os direitos que ela está perdendo sendo pessoa jurídica em vez de CLT? Perfeito. Basicamente, tudo que a CLT prevê, essa pessoa vai perder. Então, ela não vai ter contribuição de FGTS. Então, vai sair, desculpa a expressão, mas com a mão na frente e a mão atrás, se acontecer de sair da empresa. Não vai ter direito a aviso prévio, não vai ter direito a seguro-desemprego, nada disso. Então, descanso semanal remunerado, coisas que são essenciais para proteger o trabalhador, infelizmente, não vai ter. Mas tem alguma vantagem? Porque aqui, na verdade, a gente está tratando dos dois lados, né? Tanto para quem está lá exercendo a função como para o empregador. Quais são as vantagens e desvantagens nessas situações? Uma possível vantagem que a gente vê muitas vezes é um aumento salarial. Então, as pessoas dão essa proposta de, olha, eu pago um pouco mais para você, mas a contratação é PJ. E aí, o que parece ser uma vantagem, na verdade, pode ser uma pegadinha, porque até quando vale a pena você ganhar um pouco mais, mas você ficar totalmente desamparado. Então, assim, para as pessoas que têm condições ali de negociar, às vezes a gente está falando de um funcionário que ganha seus 10 mil, 15 mil, 20 mil, é uma situação. Mas imagina um vendedor de loja que ganha o piso da categoria e está sendo contratado como PJ sem nenhum direito. Então, a gente tem que ver de quem a gente está falando e se esse trabalhador está numa situação de vulnerabilidade ou não. Mas isso é legal? Alguém está trabalhando numa empresa, numa corporação, né, como pessoa jurídica, atendendo àqueles critérios que você disse lá no início? Não. Se a gente atende, se é uma pessoa que ela não pode ser substituída, se é uma pessoa que ela está totalmente subordinada à empresa, ela tem supervisor direto, mesmo que o salário dela seja mais alto, se essas características do vínculo estiverem caracterizadas, pode ser desconfigurado o contrato de pessoa jurídica e essa pessoa tem que ser, de fato, contratada como CLT. Tá bom, Isabela, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, para tirar aí as dúvidas das pessoas que estavam preocupadas, né, vivendo essa situação aqui no NE1, a gente trazendo essas informações. Maristela. A gente agradece a Isabela, sempre importante demais, né, conhecer os nossos direitos trabalhistas. Obrigada também, Daniele. Na quarta-feira, nós mostramos aqui no NE1 a prisão de um grupo criminoso que obrigava moradores de bairros do Recife a contratarem um
um determinado serviço de internet. Agora há pouco, a Polícia Civil divulgou os detalhes dessa operação. Joab Alves acompanhou e tem os detalhes. Oi, Joab, boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A coletiva de imprensa terminou agora há pouco e várias informações foram passadas aqui para a gente da imprensa, tá? Agora os moradores de Ibura Baixo, Alto, do Jordão também vão ter mais paz. Isso porque essa quadrilha extorquia dinheiro dessa comunidade, né? O delegado não conseguiu passar informação para a gente do valor, mas para você aí ter ideia, era cerca de R$10 que eles cobravam a cada casa. Aquela pessoa que não utilizasse a internet da quadrilha, né, que utilizava outro serviço, eles cobravam aí R$10. E eles sempre utilizavam aí durante a madrugada, tá? Porque era justamente o horário aí que a polícia não tem esse efetivo tão forte, né, na localidade. A polícia também informou que a própria comunidade ajudou muito nas investigações, pelo canal da delegacia, indo também registrar o boletim de ocorrência. O delegado informou que 6 pessoas foram presas. A idade dessas pessoas variavam de 21 a 41 anos. Desses 6, 3 já tinham passagem aí pela polícia. E no local eles apreenderam arma de fogo, drogas, além daquelas caixinhas de internet e muito fio de internet. Tem uma pessoa foragida, daqui a pouquinho eu vou estar conversando com o delegado que está à frente desse caso, que vai passar outros detalhes, tá, Maristela? Perfeito, Joab. Daqui a pouco, então, você volta com outras informações para a gente. Agora, 12:01, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir, nos últimos anos, aumentou e muito o número de celulares e de linhas telefônicas no Brasil. E a gente preparou uma reportagem para mostrar como essa evolução aconteceu e como ela impacta a vida das pessoas. E ainda hoje é comemorado o Dia da Umbanda em Pernambuco. E para celebrar a data, teve comemoração na Assembleia Legislativa de Pernambuco e a inclusão de novos integrantes no Conselho Estadual da Umbanda. O NE1 volta em instantes, agora 12:02. Meio-dia e 5, NE1 de volta, imagens para você da BR-232. A gente observa a movimentação neste trecho, o nosso Globocop mostrando imagens para você no sentido interior. A movimentação tranquila por aí, sem engarrafamentos. Mas a gente quer te contar, tá? Que um trecho de 1 quilômetro da rodovia no bairro do Curado, na zona oeste do Recife, será interditado para uma obra aí neste fim de semana. A gente está vendo aí os dois sentidos da BR-232, exatamente o trecho onde vai acontecer essa obra no fim de semana. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, durante a interdição serão colocadas peças metálicas para a construção de uma passarela e uma ciclovia aí no local. A gente está vendo, inclusive, essas peças metálicas. O serviço faz parte do projeto de triplicação da rodovia. O trânsito será bloqueado entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido interior Recife. A pista será interditada a partir das 8 da noite de hoje até o domingo, às 3 da manhã. Nosso Globocop já mostrando aí as imagens para você, a partir de hoje à noite, esta interdição que vai durar aí todo o fim de semana. Olha, a gente segue com outros assuntos. É que hoje é um dia cheio de atividades para mães de crianças atípicas. Tem vários serviços gratuitos e Ivan Duarte acompanha. Mostra pra gente, Ivan. Muito boa tarde para você. Salve, Maristela, boa tarde a você também, boa sexta-feira para todo mundo. Eu estou aqui no bairro de Santo Amaro. É muito interessante essa reunião das mães de crianças atípicas com autismo ou TDAH. Aqui no bairro Área Central do Recife está rolando agora um show de mágica aqui para as crianças. Rodrigo Lobo pode mostrar ao vivo para vocês. Vamos tentar acompanhar um pedacinho rapidinho, Maristela? Pronto, ó. Deixa eu tentar conversar aqui também com uma criança. Esse show de mágica começou mais cedo. Oiê, boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Agatha. Agatha, o que você mais gostou aqui no show de mágica? Quando ele transformou em uma boneca. Ele te transformou numa boneca? Como foi isso? Que ele fez uma mágica. E é legal? Sim. Como é se sentir uma boneca?
Legal. Obrigado, viu? É isso então, Maristela. Eu vou caminhar um pouquinho aqui para mostrar para vocês os serviços que vão acontecer nesse encontro, porque são vários serviços disponíveis. Aqui, por exemplo, olha só, a gente vê orientações sobre como combater a dengue, o mosquito Aedes aegypti. Se a gente virar um pouquinho mais para o outro lado, à sua esquerda, Rodrigo Lobo, por favor, aqui orientação de como manter a saúde bucal. Muito legal. Vou tentar falar com mamãe também para saber a importância desse evento. Olá, boa tarde para a senhora. Como é seu nome? Ioneide. Ioneide, você está achando interessante esse encontro aqui? Por quê? Maravilhoso para as crianças, que é bom, né? E elas estão curtindo, você achou? Tá, demais até. Ah, coisa boa, tudo de bom pra senhora, viu? E aí, tá gostando? Aê, ó. Vamos conversar agora aqui com a Daniele, que ela é a organizadora desse evento, sabe, Maristela? E pode dar mais detalhes pra gente sobre as atividades que vão acontecer à tarde, porque vai até às 4 e as pessoas também estão convidadas para vir, principalmente as que são mães de crianças atípicas, para poder fazer essa integração e também sair um pouquinho da rotina, que às vezes é difícil, né, Daniele? Boa tarde para você. Quais são os serviços que vão acontecer hoje? Boa tarde. A gente continua com atendimento odontológico, oftalmológico e ainda temos aqui o atendimento de orientação bucal para as crianças e primeiros socorros e o pessoal da vigilância ambiental com o serviço de endemia na prevenção da dengue, de animais nocivos à saúde. Deixa eu te pedir para vir um pouquinho para cá. Rodrigo Lobo, vá por gentileza na frente aqui, por favor, que a gente vai mostrar ali o serviço oftalmológico. Tá rolando ainda lá ou acabou? Uma pausa para o almoço. Ah, pausou para o almoço, mas não tem problema não. Ele mostra o algodão doce que tá tendo aqui para as crianças, né? Sim, tem sim. A gente tem as mães atípicas que estão nos serviços, que sempre que a gente faz alguma ação, elas participam, que é para poder fazer a interação da comercialização dela, que é uma renda a mais para poder garantir, né? Legal, e eu vi também que vai ter, além dos brinquedos aqui, tá, para o pessoal se divertir, para as crianças, tem atendimento odontológico e atendimento previdenciário. Como vai funcionar isso? O que é que tem que trazer? É para quem? O atendimento previdenciário não só para o público deficiente, né, o público autista, mas para o público em geral. A gente vai ter a partir das 14 horas especialista em previdenciário. Teremos ainda a Faculdade Católica Imaculada Conceição, que vai vir com o núcleo de prática jurídica, com serviços também de advocacia, psicologia e de enfermagem. Tudo a partir das 14 horas. Certo. E tem também o consultório odontológico, né? Temos sim um consultório odontológico com serviço totalmente gratuito. Tá certo. Obrigado aí pela participação ao vivo aqui com a gente. Vou chegar um pouquinho mais para cá, Rodrigo, para ver se eu consigo finalizar conversando com uma mãe. Olá, boa tarde, tudo bem? Vira um pouquinho aqui para a gente conversar no NE1. Como é o nome da senhora? Marinalva. Dona Marinalva, como é que é o seu dia a dia? A senhora é mãe de quem? É parente? E como é que um evento desse é importante para te ajudar a dar uma tranquilizada, né? Vim agora da escola que fui buscar as crianças, aí tá ali, agora fui pegar meus netos e trouxe pra cá agora. Aí daqui a pouco eu vou levar de novo. E eles estão curtindo? Estão. Tá certo, obrigado, viu? Tudo de bom pra senhora. É isso então, Maristela. Reforçar só o convite pro pessoal, Rua Cirilo Barreto, número 28, aqui no bairro de Santo Amaro, esse encontro com um grupo de mães atípicas aqui de Pernambuco. Vou devolver com você aí no estúdio. Que bom que as mamães e as crianças estão tendo um dia diferente, né? Um dia para relaxar por aí, para fazer algumas atividades. Todo mundo fazendo um alongamento agora. Bom demais, né, Ivan? E olha, e cuidar de quem cuida é tão importante, principalmente quando falamos sobre mães atípicas, que enfrentam tantos desafios para cuidar dos filhos. São mulheres que conhecem a exaustão emocional, física. Isso porque, na maioria das vezes, elas precisam lutar por assistência, que é um direito. Marcela Mello está aqui, ela é psicóloga. Oi, Marcela, seja muito bem-vinda ao NE1, boa tarde. Boa tarde. Pode sentar aqui, por favor. Muitas dessas mamães têm como um primeiro desafio até o abandono dos seus companheiros, né? Bem-vinda. Isso, obrigada. Boa tarde. É uma maternidade que a gente considera muito solitária, não é pouco legitimada. Às vezes a mulher perde muito essa rede social, né? A maternidade ela já vem desconstruindo muita coisa, ela já tem seus próprios desafios, já tem seus desafios, né? E quando chega com algumas demandas a mais, demandas de suporte, né? Demandas de terapias, demandas às vezes de um acompanhamento integral dessa criança, a mulher acaba perdendo muito do espaço dela, do ser mulher, né? E isso faz com que ela se distancie de outras mulheres. Ela fica monotemática, ela fica mais isolada,
ela perde o senso de pertencimento. E isso é muito grave para a saúde mental. Elas se tornam também gestoras do desenvolvimento da criança, né? E por isso elas empenham um esforço ainda maior. Sim, até porque historicamente isso é muito trazido para a mulher, né? O cuidado com a criança, a maternagem, até cuidados básicos mesmo em casa, poucos são divididos com o pai, com a avó, com irmãos, com tios, enfim. Então, a mulher tem uma sobrecarga que traz uma exaustão emocional. E aí você vê, né? Já tem uma quebra do sono, da qualidade de alimentação, muitas vezes, do não poder praticar um exercício, do não poder se arrumar. De não ter tempo mais para isso, porque são muitas terapias, né? Ela passa a ter uma agenda muito concorrida, muito difícil, né? E aí o cuidado consigo mesma acaba ficando de lado. Isso. Infelizmente, nem todas têm acesso a um serviço também de cuidado para a família. Né? Algumas clínicas, elas oferecem um atendimento à criança, né? A gente tem visto até na esfera pública crescendo esse suporte, mas pouco se fala do cuidado à mãe, do cuidado ao pai, aos irmãos, né? E que a família deveria estar inserida, deveria estar participando ativamente dessa proposta, até para eles conhecerem os limites, para eles conseguirem também não depender tanto das terapias em tempo integral. Né? A criança ela precisa de um tempo em casa, socializando, brincando, correndo, não só com estímulos diretivos de um profissional, mas nem sempre a família dá conta disso, né? Não tem muitas vezes essa orientação. E que peso emocional tem a luta pelo diagnóstico, a luta para conseguir essa assistência. O diagnóstico em si muitas vezes não é bem recebido, é difícil, é doloroso, a gente não está aqui romantizando essa maternidade, mas é tão delicado, né, lidar com isso, lidar com essa informação e a quantidade de coisas também que essa mãe tem que aprender a partir daí. Sim, e a gente precisa pensar enquanto sociedade, né, qual é a nossa função. A criança ela não nasce num espaço isolado, né? Ela faz parte de um contexto histórico, cultural, social, comunitário. E o que é que cada um de nós estamos fazendo? Né? A gente vê muitas vezes que uma mãe só precisa lhe desabafar. Ela só quer falar, ela só quer colocar para fora. Mas as pessoas também não dão conta, né? Ou romantizam, porque o seu filho é especial, a sua maternidade ela é especial. Isso não deve ser romantizado. Né? Não precisa ser também tratado com uma pena, né? Com um pesar a mais, mas sim com o que é que eu posso fazer para ajudar a minha vizinha, que tem um filho, né? Que precisa de uma demanda a mais. O que é que eu posso fazer pela minha irmã, pela minha prima, que tem esse cuidado com uma criança especial? Isso é importante para a mulher que se sente muito sozinha, isolada, como você disse, né? De formar essa nova rede de apoio. Isso. Se ela não tem mais o seu companheiro ali ao lado, muitas vezes o pai da criança, ela precisa procurar por novas pessoas. Isso. E, de repente, se integrar a um grupo de mães na mesma condição, isso pode ajudar bastante, né? Bastante. A gente tem visto uma crescente nas clínicas particulares, sobretudo, né, de uma proposta da psicologia, fazer trabalhos especializados em grupo, né, em que as famílias compartilhem ali das dificuldades, das conquistas também, né? Nem todas as reuniões que a gente tem com essas mães precisa ser uma reunião de angústia. Às vezes é para compartilhar algo muito bom, sabe? E esse espaço de troca, ele é necessário para que a mulher consiga ali se reorganizar e estar ativa nesse cuidado, nesse acompanhamento às terapias, né? A maternidade atípica também acaba escancarando as nossas desigualdades sociais, né? Muito. Nem todas as mães, elas têm acesso também a essa assistência psicológica. Isso. O que a gente pode dizer para essa mamãe que enfrenta tantas dificuldades, mas que quer aprender, de alguma forma, a se autoacolher? Como ela pode fazer isso em casa, nos minutinhos que ela tiver ali? O que ela pode fazer por ela mesma? Existem iniciativas independentes, né, de mães que formam ali pequenos grupos, seja numa associação, seja até numa escola pública em que as mães se conhecem. Então, tentar ter um senso de rede mesmo, né? Tentar fazer uma caminhada. Tentar fazer uma caminhada.
Às vezes isso nem é possível, né, Maristela? Às vezes a mãe precisa estar junto, né? O tempo todo, né? Mas se eu estou ali acompanhando meu filho na escola, estou, sei lá, na recepção, e tem uma outra mãe que eu sei que também passa por esse tipo, né, de situação, por que não a gente se unir e trocar ali uma ideia, né? Então, é importante a socialização, que é um caminho, né? Isso. Para aliviar um pouco as tensões do dia a dia, né? Para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, e a gente deseja que seja mais leve, né, daqui para frente, que as mulheres não tenham que lutar tanto por direitos, pela assistência de seus filhos. Marcela, muito obrigada por sua participação aqui ao vivo. Bem-vinda sempre, uma ótima tarde. Obrigada, boa tarde. Mais cedo, a gente falou sobre pejotização, uma prática que as empresas adotam para disfarçar relações de emprego e diminuir os custos com os direitos trabalhistas. Vamos voltar com Daniele Fonseca, porque eu soube que chegou pergunta sobre esse assunto no nosso canal Globo, não foi, Daniele? Sim, chegaram perguntas pra gente, sim, Maristela. E junto com as perguntas, a chuva, viu? Fica aí o alerta, nós estamos aqui em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para quem está aqui no bairro, para quem está vindo para cá, que a chuva chegou. Vamos lá, então. A gente continua aqui com Isabela, advogada, e a dúvida que chegou aqui de Luiz. Isabela, ele fala o seguinte, que era CLT e trocaram para pessoa jurídica. Falaram que seria melhor para ele. Mas aí perdeu férias e alguns outros benefícios trabalhistas. Mas o salário realmente ficou mais alto. Aí ele quer saber se pode voltar a ser CLT, quando, se tem prazo, porque esse salário, apesar de mais alto, segundo ele, não ficou compatível. Nesse caso, se essa alteração ela foi ilegal, ela na verdade nem deveria ter acontecido, porque se ele era CLT, o trabalho dele era prestado como CLT, não tem razão para ele ser mudado como PJ, não tem isso de, vai ficar melhor para você porque o salário aumentou um pouco. Então pode mudar, você pode tentar negociar com a empresa, infelizmente muitas vezes não dá certo, e aí tem que se recorrer à Justiça do Trabalho para que ou esse vínculo volte para a CLT ou para que ele pelo menos consiga os direitos dele. Mais uma dúvida agora de Cris. Ela quer saber se precisa bater meta como pessoa jurídica lá na empresa onde está trabalhando, prestando serviço. Vou ser bem sincera, essa vai para os empregadores. Se você quer um empregado que ele bata a meta, que ele seja obrigado a bater meta, você tem que contratar um CLT. Não tem para onde. Então, um PJ ele não é obrigado a bater meta, porque é ele que faz essa rotina de trabalho dele. Teoricamente, ele que decide como ele vai prestar esse serviço. Então, não, ele não pode ser obrigado a bater meta. Agora de Geraldo Queiroz. Boa tarde para a gente e pergunta se professor pode ser pessoa jurídica. Poder pode. A questão aqui que a gente fala não é tanto o cargo em si. A questão é da dinâmica de trabalho. Então, normalmente, um professor ele vai precisar acompanhar a turma um semestre inteiro. Então, não permite ser uma pessoa jurídica, porque vai ter todo esse nível de subordinação e de carga horária. Mas não é pelo cargo em si, é pela dinâmica de trabalho. Mais uma aqui de José Paiva. Ele fala que se tem carga horária, deveria ser CLT. E outra, pessoa jurídica tem direito a 13º salário? Certo. Vou começar de trás para frente. Infelizmente, não tem direito nem a férias, nem a 13º. Mas a questão da carga horária é mais aí se tem um controle de jornada ou não. Porque carga horária, praticamente todo prestador de serviço vai ter. A empresa precisa se organizar, precisa saber a que momento você vai estar ali disponível. Agora, se esse horário ele é controlado, ou seja, onde é que você está? Por que você não chegou? Por que você não veio? Eu vou lhe dar uma advertência, eu vou lhe deixar suspenso. Isso daí é vínculo e não pode. Isabela, a gente agradece mais uma vez, viu? Sua participação, tirando as dúvidas aqui de todo mundo que participou com a gente. Maristela, é contigo no estúdio. Isso, Daniele, obrigada. E você consegue passar muito tempo longe do celular? A rotina da maioria das pessoas está ligada a um aparelho como este. Fazer ligações é de menos, viu? É com o celular que muita gente paga contas, marca consultas médicas, faz pesquisa de escola, resolve questões de trabalho e fica por dentro do que acontece no mundo e na comunidade onde vive. Difícil imaginar a vida sem ele, né? Tem horas que até parece que ele faz parte do nosso corpo. Acompanha a gente em todos os momentos praticamente. E cada vez mais.
Eu uso o tempo todo, uso para trabalho, para me comunicar com família, com amigos, faculdade também, pesquisas rápidas estou sempre fazendo, todo momento estou com o celular. Horário de ônibus, Uber, transporte. Para marcar consulta médica, né, contato com relações de trabalho também, então é mais para esse lugar da comunicação, agora para além de chamada de ligação e tudo mais, para aproximar as pessoas, né, chamada de vídeo. Para se ter uma ideia, no Brasil há mais linhas de celular habilitadas do que pessoas. São 212 milhões de habitantes no país. E de acordo com um relatório de monitoramento da competição, feito pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, existem 266 milhões de linhas de telefonia móvel ativas. É muita gente com mais de um número. Para a Anatel, reflexo do avanço da digitalização e da ampliação da cobertura das redes móveis. Nos meses de abril, maio e junho, a quantidade de linhas de celular aumentou quase 5 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2025. É o número equivalente à população da região metropolitana do Recife com a Zona da Mata do estado. De acordo com a Anatel, é o maior crescimento dos últimos 5 anos. Ter um celular na mão traz uma série de possibilidades, bem mais do que encurtar distâncias. Antes, quem estava na rua e precisava fazer ligações telefônicas tinha que recorrer aos orelhões. Havia os de ficha e depois vieram os de cartão. Alguns ainda marcam as esquinas das cidades. Aí começaram a aparecer os celulares particulares, que mudaram muito desde que passaram a ser usados pelo público em geral, na década de 1980. Os primeiros modelos com flip se popularizaram, mas as baterias duravam poucas horas. Na década de 1990, as pessoas podiam ligar e mandar mensagem de texto também. Vieram os aparelhos que dobravam ao meio, com carga para o dia todo. Este outro tipo, no formato de barra, foi sucesso. Os anos 2000 trouxeram celulares com câmera e conectividade. Surgiram os smartphones com toque de tela. Hoje em dia, são várias as funcionalidades. Hoje em dia, ele é como quase um apêndice ao corpo do ser humano. Isso traz como diversas consequências para a vida da gente, né? Facilita a comunicação, faz com que a gente não tenha que pegar mais filas para pagar contas e fazer transações econômicas. Eu posso fotografar, posso gravar um vídeo, posso mostrar para uma pessoa aquela realidade, seja que está acontecendo ali ao meu redor, que eu gravei de algum conhecido, ou também disseminar a informação. Com a popularização dos celulares e o acesso à internet, os aplicativos de redes sociais estão constantemente nas telas, na palma da mão. As pessoas podem acompanhar quase que em tempo real o que acontece no mundo e querem saber o que rola no próprio bairro também. Por exemplo, eu quero saber se a minha linha de ônibus está funcionando ou não, se está tendo alguma greve ou paralisação na rua para eu chegar no meu trabalho. Então, as notícias locais acabam ganhando o foco do cidadão, porque acaba que afeta diretamente o seu dia a dia. Todas essas vantagens que o senhor já falou, mas tem também pontos de atenção, né, professor? Verdade. Para a pessoa que está nos escutando e está nos vendo, é basicamente a questão das fake news. Então, muitos perfis podem receber notícias falsas, podem receber notícias de desinformação ou até mesmo inverdades, e por falta dessa curadoria, dessa cadeia de profissionais, eles simplesmente compartilharem e repostarem essas notícias. Os perfis que compartilham informações da vizinhança vêm ganhando espaço e seguidores. Este, com mais de 110 mil, é do bairro da Várzea, no Recife. Surgiu como um projeto de escola e hoje conta com a contribuição dos moradores. Por esta postagem, as pessoas puderam saber que a rua Mário Campelo estava interditada e que este cachorrinho havia se perdido. A equipe recebe o material e faz a seleção. A gente abrange um público jovem, adulto e idosos também, né? Porque a gente passa informações necessárias para eles, né? Por exemplo, eventos no bairro culturais. A gente faz aquela transmissão, a gente faz aquela cobertura, né? Ações sociais para ajudar as pessoas mais carentes e também, né? Exatamente os mais idosos que querem aquelas informações de postos de saúde, de melhoria, né? Nas suas comunidades. O conteúdo ainda ajuda o comércio local. Os moradores indicaram o caldinho de Dani para aparecer no perfil do bairro. Já são 5 anos de trabalho na pracinha.
e foi um sucesso de curtidas e mensagens nas redes sociais. E Dani, que mora na Várzea, conquistou novos clientes. Como a página é do bairro, então ela é muito conhecida, tem uma boa visibilidade. Daí, muita gente que tá em casa assim, tá com preguiça de sair, mas quando vê a postagem, aí diz assim, poxa, vou lá tomar um caldinho, vou conhecer esse caldinho. Perto da minha casa, aí deu uma alavancada nas vendas. E hoje é comemorado o Dia da Umbanda em Pernambuco. A data é uma reparação histórica e um reconhecimento à religião de matriz africana, que nasceu em solo brasileiro há 117 anos. Um dia para reforçar a luta contra o racismo religioso e a valorização dos povos de terreiro. Para marcar a data, uma celebração foi realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco, com a inclusão de novos integrantes no Conselho Estadual de Umbanda. Foi um encontro de celebração e de louvor, com cantos religiosos e assinatura dos novos integrantes do Conselho Estadual de Umbanda no estado. O Conselho ele tem trabalhado muito em cima da quebra do preconceito e da discriminação, com projetos de caridade, para que a religião também possa ser reconhecida por todos aqueles também que não têm um fundamento sagrado, que não têm um conhecimento dela, Acho que é importante o estudo, o conhecimento, ele é muito importante para que possa quebrar esse preconceito e essa discriminação que ainda hoje existe. A Umbanda reúne elementos africanos, indígenas, do espiritismo e do catolicismo popular, com trabalhos de caridade e luta histórica das comunidades. O evento, realizado na Assembleia Legislativa, marcou os 2 anos da lei que reconhece a religião em Pernambuco, de autoria do deputado João Paulo do PT, e da criação do Conselho Estadual de Umbanda. O Dia Nacional da Umbanda é celebrado em 15 de novembro e Pernambuco também dedica o 5 de setembro à religião que nasceu aqui mesmo no país há 117 anos. Essas são oportunidades de reconhecimento, reflexão e combate a preconceitos. Nossas crianças e adolescentes na escola não podem dizer que são da Umbanda ainda. Elas não podem dizer que são de outra fé. Tem que dizer que é cristã católica, tem que dizer que é cristã evangélica. Mas a escola é plural. A gente está muito feliz hoje, nessa sexta-feira, 5 de setembro, dizendo não ao apartheid, não à violência simbólica. As lideranças religiosas foram homenageadas. Entre elas, Mãe Jacira, considerada a Ialorixá mais antiga da Umbanda em Pernambuco. São 84 anos de idade e mais de 50 de trabalhos no bairro do Jiquiá, no Recife. Recebeu o certificado de notório saber do conhecimento da vida. Não devemos discriminar religião alguma, porque não é a religião, está discriminando as pessoas. E hoje é comemorado também o Dia do Irmão, da Irmã, uma relação que é de muito orgulho para muita gente. E o G1 Pernambuco convidou os leitores e internautas para enviarem fotos e homenagens para esses companheiros da vida toda. Bora então dar uma olhada aqui rapidinho nas fotos que chegaram. Tem a reportagem, você desce um pouquinho mais e já começa a acompanhar as fotos. Letícia Gabriela escreveu: amo vocês. Foto da família aí no momento de comemoração, de aniversário. E essas fotos da infância? Ah, gente, legal demais. Edilson Menezes, de Albuquerque, mandou aí Edilson e Elton. Olha só que bonitinhos, ainda crianças. Marcos Vinícius mandou também, fez toda uma declaração aí, tem várias fotos. A Rosane, a gente vai descendo um pouquinho mais a página para ver a Maria Clara. Eu e meu irmão Saulo, que me aperreia muito, mas que também alegra o meu dia. Bom demais. Aí você vai vendo outras fotos, Rosane também mandou pra gente. Tem várias fotos, vai lá no G1 Pernambuco para conferir. Bora voltar a conversar com Joab Alves. Ele está acompanhando os detalhes de uma operação que desarticulou um grupo que extorquia moradores com serviços de internet. Como a polícia começou a investigar esses criminosos, hein, Joab? Oi, Maristela, estou aqui de volta, aqui ao vivo no NE1. Aqui ao meu lado está o delegado que estava à frente das investigações, doutor Alalmo Lima, ele que é delegado. Obrigado aqui pela participação, doutor. Como é que vocês chegaram nessa quadrilha? Seja bem-vindo. Bom dia aos senhores da imprensa, bom dia à sociedade pernambucana.
bom dia a toda a coletividade, né? A obtenção dessas informações foi de modo, no modelo de investigação tradicional e empírica, onde os investigadores, os policiais civis lotados na Delegacia do Jordão, utilizando o cerne, a vertente da filosofia da polícia comunitária, que é justamente esse elo, essa aliança, essa interação das forças policiais com a população. E a própria população reportou aos investigadores que trabalham comigo na Delegacia do Jordão sobre os constantes atos de extorsão e tormentas e ameaças de morte que estavam sendo sofridos pelo bando criminoso, que exigia que pagasse R$10 por cada casa, que era alimentada pelo fornecimento de internet pela empresa, e as outras empresas que tentassem entrar naquela área com a densidade demográfica populacional muito grande e onde há muita gente, há um aumento de consumo, a economia ela é oxigenada, e essas empresas é obrigada a pagar R$10 mil, e caso ela não pagassem, os seus aparelhos e apetrechos, né, que alimentam as demais casas, assim como os cabeamentos, seriam cortados e danificados. E essa organização criminosa, ela utilizava um dos pivôs como o dono de um provedor, de uma empresa, ali na parte de Ibura de baixo, mas isso se expandia também para o Jordão Baixo, o Jordão Alto, Córrego da Gamileira e adjacências, né? E ao tomar ciência disso, foi ordenado por esta autoridade policial o registro do boletim de ocorrência, tendo em vista que eu constatei em primeiro plano os crimes de milícia armada, os crimes de associação para o tráfico, o dano qualificado e o crime contra o patrimônio da população e dos prestadores de serviço de internet, o crime de extorsão, né? E ante essas informações todinhas, foi feito um relatório investigativo por parte dos policiais civis daquela delegacia e, munido disso, né, eu fiz o que o Código de Processo Penal, ele outorga à autoridade policial manusear a representação pelos mandados de busca e apreensão domiciliar, bem como pela prisão preventiva dos personagens que foram identificados nessa dinâmica e façanha criminosa. Doutor, 6 pessoas foram presas, não é isso? Tem alguém foragido e essa pessoa que está foragida seria o líder da quadrilha? Como o que eu manuseei foi uma medida cautelar, né, de produção de provas, e o que dei cumprimento e concretude foram esses mandados de prisão, este ato eu não posso lhe dar a resposta com plenitude, porque ele é deliberado para outro setor, tendo em vista que essa cautelar, que ela se desenvolve na 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ela segue em sigilo, em segredo de justiça, e isso para que não tenha um prejuízo à finalidade pública, ao interesse público e coletivo, eu não posso dar resposta acerca disso, mas sim dos mandados de prisão e do que foi concretizado em minha coordenação operativa do ato. Só para a gente concluir, uma pessoa foi presa também por tortura? Sim, uma personagem que estava com seu companheiro dentro de uma comunidade lá no Ibura de Baixo, certo? Ela estava no manuseio de droga. Dentro da casa dela tinha balança de precisão, tinha sacolés, né, essas bolsinhas para colocar o crack, né, uma quantidade considerada de crack, dinheiro em espécie, e ela colocava, né, os seus próprios filhos dentro dessa dinâmica, no antro da casa, certo? E as crianças estavam lançadas à própria sorte, ela como mãe desses 3 meninos e gestante, e ali ao constatar aquela situação, ela recebeu voz de prisão por tortura, corrupção de menor, e também foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, encaminhada ao audiência de custódia. Delegado, obrigado aqui pela participação. Maristela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Joab, pelas informações. Bora falar agora de economia doméstica, com tudo mais caro. É difícil guardar dinheiro para uma emergência, né? Muitas vezes o salário nem é suficiente para pagar todas as contas, mas a reserva é importante. A gente nunca sabe quando vai ter uma despesa extra com remédio, por exemplo. O desafio é buscar uma maneira de criar essa reserva. Daniele Fonseca está agora com um economista. Ele tem alguma dica, Daniele, para fazer esse dinheiro render? Conta para a gente.
Tem sim, Maristela. Basta todo mundo colocar em prática. Olha só, a gente está ao vivo aqui neste supermercado que fica no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. E eu vou justamente aproveitar esse cenário, David Batista, gente, ele é economista. Vamos aproveitar esse ambiente, esse cenário aqui, para começar falando num momento como esse, que a família chega, o dono de casa, a dona de casa, para fazer a feira. Dá para economizar neste momento? Tem gente que está lá dizendo em casa, de jeito nenhum, o dinheiro falta para comprar o que eu quero, né? Mas qual é a sua orientação? Comprar a marca de um produto que seja a marca mais barata? Boa tarde, David. Boa tarde a todos os espectadores. Acredito que a primeira coisa é a gente conseguir fazer uma lista de compras, né? A partir desse pressuposto que a gente faz uma lista de compras, a gente consegue vir determinado no supermercado para comprar aqueles itens que a gente determinou, que é da cesta básica. O segundo momento seria a gente pesquisar e entender daqueles itens de compra, quais que têm os melhores preços no momento. Então a gente pesquisar redes de supermercado que estão em promoção, a rede A, a rede B está em promoção hoje, a rede C trabalha tal dia com um desconto de fruta, verdura. Então só da gente conseguir diversificar isso, a gente já consegue barganhar um pouco o preço. Até porque não tem como a gente barganhar o preço direto, né? Mas aproveitar as promoções sim. Mas vale a pena, mesmo tendo despesa, por exemplo, com combustível, para estar indo de um supermercado para outro, ou de Uber, quem vai a pé e tem tempo, menos mal, né? Acredito que hoje nas redes sociais, a própria dona de casa consegue fazer essa pesquisa de entender a rede de supermercado tal, que é perto da minha casa, que eu não vou ter aquele custo extra de pegar um carro de aplicativo ou até um próprio transporte público. Eu posso ir até aquele local e pesquisar. Dia tal é dia de verde, de eu comprar horta e fruta. Ô David, e quando essa reserva do dinheiro para se ter mais em casa, né, não é feita no supermercado, quais são as suas outras orientações? Quais são as suas outras orientações? Em quais outras despesas? Vamos lá, a gente tem o custo fixo hoje que não tem como tirar, né, que é internet, luz e água. E a gente tem a cesta básica. E aí tudo que vem depois disso daí acaba que é variável. Então o que é que vale hoje a gente se planejar? Eu tenho um planejamento de tentar agora no Dia das Crianças levar meu filho para passear, levar ele numa praia, levar ele num horto Dois Irmãos, de poder aproveitar. E aí como que eu consigo poupar esse mês aqui até lá? Então, eu posso pedir uma comida aqui pelo aplicativo hoje, ou uma bebida ou algo diferente, ou comprar alguma coisa que seria que não estaria naquela minha lista, ou eu posso guardar para ter uma experiência com meu filho. E aí, mesmo que seja um valor pequeno, mas para a criança vai ser altamente... Eu digo que a experiência vale muito mais do que você ter aquele consumo no momento, né? Agora, falando ainda nessa reserva para algo que seja surpreendente, né? Alguma emergência do salário. Qual é a sua recomendação se a pessoa conseguir reservar ali um percentual todos os meses? Eu digo que mesmo que seja um valor mínimo, a pessoa recebe um salário de R$ 1.500. Se a pessoa conseguir guardar R$ 75 por mês, mesmo que seja mínimo, você acaba tendo uma emergência médica, tem filho, ou você, sei lá, tropeçou, teve algum acidente ou alguma doença, a gente não sabe. Eu sempre digo, né, estabilidade não existe, né? Então pode ser que aconteça alguma coisa que não é esperado pela família e você pode ter aquele valor de reserva, mesmo que mínimo, mas vai ajudar você no momento. David Batista, muito obrigada, viu, pelas suas orientações, com essas dicas aí. Para quem quer fazer uma reserva financeira, é bom, isso é necessário para todo mundo. É contigo, Maristela. Para fazer esse dinheiro esticar e render, né, Daniele? E equilibrar aí o orçamento doméstico é sempre um grande desafio. A gente fala agora de um festival gastronômico no Litoral Norte. Um convite para conhecer novos sabores e curtir a cultura e história de Itapissuma. Natália Dielu vai contar para a gente. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Itapissuma tem a cara da caldeirada, né? E claro que nesse evento que começou ontem, vai até amanhã, a caldeirada está presente, inclusive com releituras, né? Porque qual é a ideia desse evento? É trazer palestras, oficinas, também vão ter apresentações culturais.
já está tudo montado aqui para receber as pessoas, porque a primeira oficina vai começar de 1h30 da tarde. Então, a gente está vendo aqui as cadeiras, já tem ali os espaços para os expositores, né, que são alguns restaurantes, alguns chefes da região, né, que produzem alimentos aqui, e eles vão trazer, né, esses alimentos para cá. De 1h30 vai ter a oficina do Adriano Tavares, né, chefe de cozinha, instrutor também do Senac, que é uma parceria aqui, né, de Itapsuma, da Prefeitura, com o Senac. E ele já está aqui, ó, com todos os ingredientes expostos, porque é você quem vai trazer essa releitura, né, da caldeirada. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, isso. Iremos aqui trabalhar a caldeirada, né, cremosa, né, e essa releitura, né, com os produtos da terra, essa famosa caldeirada de Itapsuma, né. E aqui vamos trabalhar aqui com os ingredientes da terra, com leite de coco, peixe, marisco, polvo, verduras para dar aquela vida, aquele colorido, né? E muito amor, né? Bastante amor. Vai estar fazendo aqui, né, ao vivo. Eu vou continuar a conversar com o Adriano, mas agora eu vou falar com o secretário aqui, que é Ricardo Oliveira, secretário de Cultura e Turismo. Qual é o objetivo? Boa tarde, secretário. Boa tarde. O objetivo é cada vez mais capacitar as pessoas de Itapsuma, de região, para que elas possam cada vez mais introduzir no seu dia a dia, na sua culinária, as técnicas de releituras. A história da caldeirada já é famosa, não é isso? Itapsuma é cultura, Itapsuma é turismo e a caldeirada é tudo isso. Há mais de 30 anos e a gente vem trabalhando cada vez mais para que possa capacitar os nossos produtores, né, de caldeirada e de outros tipos de iguarias que possam surgir aqui em Itapsuma. Obrigada, secretário. São 8 oficinas, né, no total, né, nesses 3 dias de evento. Então, algumas pessoas que já se inscreveram estão chegando, né? Vai dar para se inscrever também na hora, são 60 vagas. E aqui, como é que vai ser essa oficina? Assim, você vai preparar ao vivo, as pessoas vão poder tirar dúvidas? Sim, iremos preparar ao vivo, né, isso, e eles vão tirar dúvidas, a gente vai bater uma conversa bacana ali, falar sobre cada ingrediente, a importância, método de cocção, vamos trabalhar também sabores ali, né, o que pode ser agregado, e a pecinha-chave que vai ter, aí eu digo para vocês, venham, que aí vocês vão entender o porquê da caldeirada cremosa, e a finalização que vai ser na nossa moranga também, para valorizar a nossa terra, né. Tá certo, Adriano. Daqui a pouco a gente vai trazer a caldeirada original aqui, né, de Itapsuma. A gente vai conversar com algumas pessoas que vão também trazer essa comida tão famosa. Nós perdemos o áudio de Natália Dielu, ela estava ali concluindo o raciocínio sobre o festival. Daqui a pouco ela traz outras informações para a gente, mas já deu para ficar com água na boca, né? E tem outras dicas de diversão que a gente separou para o seu fim de semana, é o nosso Sextou, do NE1. Alô, amigos de Recife, aqui é a Joana. Eu estou aqui passando para convidar todos vocês para o meu show no dia 5 de setembro no Teatro Rio Mar. Eu estarei lá cantando meus grandes sucessos e vocês não podem perder. A 10ª edição da Maré continua, hein? Hoje, sexta-feira, no cinema da Fundação do Derby, teremos o lançamento do filme Malunguinho na Mata Reis, de Idéia Ferraz e Marcelo Pedroso. E no sábado e no domingo, a gente vai estar no São Luís, né? Um cinema belíssimo, principalmente ali lançando um novo momento da Maré, que é a Marezinha, né, com um filme de estreia mundial, Bambi em live action, de Michael Fassler, todo mundo convidado. Olá, meus amores, olá, nação bregueira, lembrando que eu, Kelvis Duran, hoje estarei de volta ao Clube das Paz, cantando os meus grandes sucessos e dançando muito com vocês. Vai ser uma noite super especial. Nós somos a Súbicos Company e estamos aqui para fazer um convite maravilhoso a vocês. Nessa sexta-feira, 5 de setembro, às 19 horas, no Teatro de Santa Isabel, estaremos apresentando nosso espetáculo que se chama Tudo Acontece na Bahia! Alô, gente amiga, aqui quem fala é Conde Sobrega. Nesta sexta, dia 5 de setembro, abertura de verão, na Praça do Pilar, em Itamaracá. Aqui é o Rogério Som, dia 5 de setembro, teremos encontro marcado no 100% Brasil.
Oi, gente, Ellie de Leal passando para fazer um convite para vocês. E esse final de semana a gente vai estar no Teatro Apolo, dia 5 e dia 6, sexta e sábado, agora, às 19h30, apresentando o espetáculo do Nascimento ao Passo. Eu, Raquel Simpson, convido todos vocês para neste sábado a 3ª edição da Parada da Diversidade na Boa Vista. Traga todos os seus amigos, muitas atrações na Rua da União a partir das 18 horas. Isso é o Pagodeia! Viemos aqui convidar vocês sábado, dia 6, às 20 horas, lá no Cais Sertão, 2 anos do Pagodeia. Tá gostando? Vem embora! Eu sou MC CH da ZO e venho convidar vocês para esse sabadão, a partir das 10 horas da noite, no palco da Pista Brasil da Metrópolis, pra gente fazer aquele show de brega funk brabo demais para vocês. Eu sou o Bivos e tô aqui para dizer que eu estou muito animado e também confirmadíssimo na Esbórnia que vai ter dia 6 de setembro no Parador. Aqui é a Dani Mel, gente, passando para convidar geral. Dia 6 de setembro a gente vai estar lá no Do Seu Jeito Bar, tá com um projeto massa para vocês, comida no centro e música com nossa amiga Tati do Seu Jeito. Então, ó, não perde não, a gente se encontra lá. Fala, meus amores, cantor Diego Dias falando então. Tô aqui para convidar todo mundo para o meu pagode, no Pagode da Pressão, Dia de Glória, edição especial, que vai ser sábado agora, dia 6 de setembro, véspera de feriado. Eu tô convidando meus amigos do Grupo Terra e a galera do Simples Olhar. Lembrando que entrada é gratuita, tanto homem quanto mulher, o tempo todo. E para os amantes do cinema, uma outra dica é ir assistir ao filme Três Obás de Xangô. O longa conta a história da amizade incondicional de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, artistas que foram os maiores responsáveis pela criação de um imaginário cultural de baianidade. E quem faz o convite é o diretor do filme, Sérgio Machado. Oi, pessoal, queria convidar vocês para verem Os Três Obás de Xangô, um filme que fala da amizade de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, esses 3 grandes artistas brasileiros. É uma história toda recheada de afeto, de emoção, mas é uma história também dessa amizade incondicional, mas é uma história também de resistência, de luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Fica esse convite aí para vocês virem para o cinema. Daqui a pouco você acompanha os assuntos do Brasil e do mundo no JH. E tem uma reportagem sobre um novo golpe que está fazendo vítimas em vários estados. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Obrigado pela companhia sempre. Sextou e a gente tem um alerta importante para você daqui a pouco no JH. Cuidado aí com o golpe do falso presente. São muitos flagrantes de quadrilhas que usam maquininhas de cartão para fazer vítimas por todo o Brasil. A maquininha é adulterada, é programada para copiar os dados do cartão e aí desviar o seu dinheiro. Só no Paraná, mais de 300 vítimas já procuraram a polícia esse ano. Você está cuidando bem da sua saúde? Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A preocupação maior é com o rinovírus e em algumas regiões com o vírus da Covid-19. Aliás, nas últimas semanas, a Covid tem sido a principal causa de internação de idosos no Rio e no Amazonas. Espero você no Jornal Hoje com tudo isso e muito mais. Não perca. Até já. A seguir, tem outras dicas de diversão para o seu fim de semana e mais do Festival Gastronômico de Itapsuma. O NE1 volta em instantes, deixo você com essas imagens do nosso litoral norte, de Itapsuma. 12h51. Até já! Agora vamos conferir outras opções de diversão para o seu fim de semana do nosso Sextou do NE1. Eu sou Angélica Lins, do Forró Percutrônico, e vou estar neste sábado com os sanfoneiros Gilvan Lucas, na Rua de São Bento, número 104, na frente do Instituto Gilberto Giba Sobral, na Feira Olindarte, que vai começar a partir das 15 horas. Então vai ter o Maracatu Vaza do Capibari, também vai ter o Dizoeiro, então a feira é de graça. Aqui é Josildo Sá, eu quero fazer um convite muito especial, sábado, dia 6, no Clube dos Oficiais, das 13 às 17 horas, vai haver o Feijão e Forró, uma feijoada maravilhosa, ao som de Zé Mário Drums, eu, Josildo Sá,
Beto Ortiz, Ed Carlos e Elas Cantam Gonzaga. Me chamo Rubem França, faço parte do projeto de Cara com Samba e quero convidar todo mundo que sábado agora, dia 6, a partir de 4 horas da tarde, tem de Cara com Samba 0800, evento gratuito, lá no Cais da Alfândega. Eu tenho um convite super especial para fazer para vocês. Neste sábado, dia 6 de setembro, no Teatro Barreto Júnior, às 16 horas, eu estarei esperando por vocês na minha torre para assistir o musical A Nova Aventura de Rapunzel. Venham nos assistir! Sábado, dia 6 de setembro, eu fui escolhido para fazer parte dessa grande festa que é o aniversário de 99 anos, quase um século, do Clube Madeira do Rosarinho. Chama todo mundo, sábado, dia 6 de setembro, condinho confirmado, mas a atração principal é você, não perde não. O Mesa de Samba Autoral tá de volta, hein? Neste domingo, 7 de setembro, às 4 da tarde, na Praça do Arsenal, a Teatro Mamulengo. O melhor do samba autoral de Pernambuco, com Rui Ribeiro, Selma do Samba, Edson Albuquerque, Neguinho da Samarina e Pagode Nascimento. Aqui é o Ellison, passando para convidar todos vocês para curtir juntinho comigo nesse domingo meu novo projeto Com Amor e Samba, que vai acontecer às 16 horas lá no Bar do Posse, na Torre. Bora para Itapissuma, a terra da caldeirada. Está recebendo um festival gastronômico com chefes renomados. Natália Dielu tá por lá para fazer inveja para a gente, né, Natália? Já soube que tem caldeirada na moranga e o que mais, hein? Tem a caldeirada tradicional, né, que eu vou revelar agora para vocês, com a ajuda do chefe Robson Santos. Olha só, gente, que delícia, que cheiro maravilhoso. É aquela caldeirada tradicional mesmo, de Itapissuma, né, que tinha que estar presente nesse evento, porque é um evento que traz também essa identidade, né? Robson, me fala um pouquinho, há quanto tempo você faz essa caldeirada? Boa tarde a todos. O nosso restaurante já funciona aqui em Itapissuma há 3 anos. Ele é o único restaurante daqui de Itapissuma que ele funciona fora do polo gastronômico da caldeirada, né? Ele fica do lado oposto, bem pertinho da igreja aqui, bem pertinho do evento. Na vida, eu já faço caldeirada há o quê? Pode botar aí 5, 8 anos. E você vai participar também, né? Vai trazer essa caldeirada aqui, porque vão ter vários expositores, né? Além das oficinas. O pessoal vai poder provar? Como é que vai ser? Isso. A gente vai estar expondo nossa caldeirada. Nosso cardápio também vai estar disponível aqui do nosso restaurante, porque nós não só trabalhamos com caldeirada, né? A gente tem um restaurante, é pizzaria, então a gente trabalha com a releitura da caldeirada com outros ingredientes como camarão, como polvo. A gente faz pizzas, né, de camarão, de polvo, de filé de siri. Então, assim, a gente vai estar expondo e o nosso cardápio vai estar disponível também aqui para todo mundo que está participando do evento e os visitantes também. Tá certo, obrigada, Robson. A gente também vai falar com a Helena Cordeiro, que é chefe de cozinha também, aqui de Itapissuma, que vai dar oficina hoje, né? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou dar oficina do prato que eu fui campeã num concurso gastronômico aqui na cidade, que é feito no Festival da Buscada, que tem todos os anos no mês de janeiro. E eu vou fazer um ceviche de ostra. É uma releitura, né, de um prato, porque o ceviche ele não é um prato brasileiro, ele é um prato peruano. E eu fiz uma releitura com o produto que a gente tem de melhor na cidade, que é a nossa ostra. Também tenho outras receitas, porque tem um empreendimento que trabalha com frutos do mar, na linha de buffet, de encomendas. E vamos estar com o expositor aqui também. A Helena que me disse que participou já de oficina e ela já sabe fazer a caldeirada, que é tradicional, mas aí o fato de participar de oficinas ajudou a ter outras ideias, né? Ricardo, que é coordenador aqui do evento, Ricardo Santos, explica pra gente como faz para se inscrever. Bem, para você se inscrever, primeiro boa tarde a todos. Para você se inscrever, você entra no site do Senac, www.senac.pe, e faz sua inscrição. Nós temos 8 oficinas. Essas oficinas, elas mudam, são 60 inscrições por oficina, então cada oficina pode ter novo público. Então não são 60 inscrições no evento, certo? 60 inscrições por oficina. E é simples, o que é que precisa para ter essa inscrição?
A gente pede que venham os empresários, que venham os empreendedores, né? Porque a ideia do festival é fomentar a gastronomia. Tanto o Senac como o Sebrae estão fazendo esse movimento para fortalecer a gastronomia. Muito obrigada. Então, hoje e amanhã, aqui em Itapsuma, voltamos com você, Maristela. Que delícia, hein, Natália? Bom festival a todos. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens lá no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte. Bom fim de semana.